O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Cantam Tiago, Célio, canta o refrão do Salmo uma vez, por favor. Vamos lá? Vamos tentar cantar junto? A verdade me oriente, me conduz. Mais uma vez. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente, me conduz. Esse salmo daria uma excelente léxio divina para a gente viver essa semana. Ele diz que o que nos orienta é a verdade. E nós temos que pedir isso para Deus. De tantas realidades que nos são apresentadas, há uma que é a verdade. A verdade, portanto, é o caminho que Deus quer que a gente segue. A liturgia de hoje, como eu disse, o Papa Francisco instituiu o terceiro domingo do tempo comum como o domingo da palavra de Deus. Nós não somos uma religião do livro. Religião do livro é o Alcorão e outros livros. Nós somos a religião da palavra. A palavra para nós é uma pessoa encarnada, é Jesus Cristo. E hoje também a liturgia fala de tempo. Na primeira leitura, há um prazo para se converter. Olha, vocês têm 40 dias. No Evangelho, o tempo já se completou. Será que nós sabemos qual é o nosso tempo? Será que nós sabemos quantos dias nós temos ainda? A primeira leitura fala de alguém muito arredio, teimoso, a realizar o que Deus quer. Nós estamos aqui no capítulo 3 da profecia de Jonas. O livro de Jonas é um livro muito curto, tem 4 capítulos. Primeiro capítulo, Deus chama Jonas pela primeira vez. Jonas, eu quero que você vá a Nínive. Nínive é uma grande cidade, é a capital
do Império Assírio. Vai a Nínive, o povo está perdido, errado, vai lá avisá-los. O que o Jonas faz no capítulo 2? O Jonas foge de Deus, Jonas dá no pé, vai embora. Deus pediu para ele uma missão, ele fugiu de Deus. Você já fugiu de Deus alguma vez? Jonas fugiu, pegou um barco para Tarse em direção a Jope, e nesse barco que ele entrou, tinha muitos marinheiros. Quando eles entraram no mar, Deus envia uma tempestade, mas tão forte, que o barco começa até a se desfazer. Todos que estavam no barco entraram em desespero, começaram no primeiro momento a jogar as coisas fora do barco, para ficar mais leve, e nada mudou. Cada marinheiro, cada um tinha um Deus. Então eles pensaram, vamos invocar os nossos deuses, quem sabe o mar se acalma. E cada um invoca o seu Deus, e nada do barco acalmar. O capitão desce no porão, e o Jonas está lá, dormindo profundamente. E aí o capitão chega e fala para ele, você não está vendo o que está acontecendo? Nós estamos numa tempestade e você aqui dormindo. Invoca também o teu Deus, para ver se resolve. E aí eles perguntam para Jonas, né? O que ele fez? E Jonas conta um pouco da história dele. E aí então, eles lançam a sorte para ver de quem é a culpa, e cai sobre o Jonas. E Jonas fala assim, me joga no mar, a minha vida já está assim, me joga no mar para ver se isso acalma. E eles então, jogam o Jonas no mar, e imediatamente, aquela tempestade acalma. Os marinheiros ficaram todos assustados. Eles então, pela tempestade acalmada, eles vão e oferecem um sacrifício e acreditam no Deus de Jonas. Deus então manda um peixe enorme. Eu não sei se na Bíblia fala que é uma baleia, eu sei que fala que é um peixe muito grande. E esse peixe engole o Jonas. E o Jonas fica no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. E lá dentro, o Jonas faz uma oração muito longa. Depois você pega a Bíblia lá e confere. E ele ali se arrependendo, exaltando Deus pela grandeza de que é. E Deus então, através do peixe, esse peixe vomita o Jonas na praia. Começa a leitura de hoje. Capítulo 3 da profecia de Jonas. Deus chama Jonas pela segunda vez. E ele agora vai para Nínive. Ele agora, mesmo não querendo totalmente, ele vai fazer o que Deus pede. Porque ele sabe que é o certo. Nínive diz que é uma cidade que precisa de no mínimo 3 dias para ser percorrida. O Jonas começa então a profetizar o que Deus pede. Olha, 40 dias, e se essa cidade não se converter pelos seus pecados, ela será destruída. E ele leva 1 dia para pregar. Ele mesmo não acredita que 1 dia foi capaz de convencer o rei, que emite um decreto onde todo o povo passa a fazer jejuns, penitência. Uma das formas de penitência era se vestir de saco. Os animais também
passam por um tipo de penitência e toda a cidade se converte. E Deus então tem misericórdia desse povo e não destrói a cidade. Se a gente continuasse lendo, o último capítulo, o capítulo 4, é mais ou menos assim. Jonas não ficou nada contente do bem que Deus fez. Jonas queria que Deus destruísse a cidade. Lembremos que Nínive é a capital da Síria. Ou seja, um povo que fez muito mal ao povo de Jonas, ao povo judeu. Escravizou o povo, matou muita gente. Você já imaginou Deus te mandar você evangelizar na casa de alguém que te fez mal? E aí continua, né? Jonas vai deitar debaixo de uma mamoeira, Deus faz uma mamoeira nascer, cria uma sombra para ele ficar, mas Deus destrói a mamoeira de novo, vem o sol na cabeça de Jonas e ele começa a reclamar, porque Deus destruiu a mamoeira. E aí Deus fala para ele: você dá mais valor a essa mamoeira do que toda aquela população que eu salvei, que eu tive misericórdia? Segunda leitura de hoje é da carta aos Coríntios. Ela é muito parecida com o Evangelho de tempo. Na época de São Paulo, tinha alguns fanáticos, alguns pregadores que eram contrários à pregação de Paulo. E eles falavam que o tempo estava próximo, então você devia viver a vida de qualquer jeito. Ou seja, está acabando o tempo, aproveita. E Paulo vem dizer que não. Se o tempo está próximo, a gente deve viver como se Deus estivesse chegando, bem preparados. Então é essa a mensagem que Paulo vai dizer para nós hoje na segunda leitura. Que as coisas que o mundo passa, Deus é eterno, e que nós então, nesse tempo que nós estamos, que passa, busquemos as coisas que não passam. O Evangelho de hoje, nós estamos aqui no início do Evangelho de São Marcos. João Batista foi preso e Jesus começa com um itinerário de como vai ser a missão dele. Ele diz 3 coisas. O tempo já se completou, é a primeira coisa. O tempo aqui, ele é escrito através de um verbo grego que se chama kairos. Existe um tempo que é o tempo cronos. Existe até um deus, o deus Cronos. É o tempo que a gente vive, é o tempo cronológico. Eu tenho uma hora para levantar, uma hora para ir na escola, uma hora para me alimentar, uma hora para vir na missa. Só que Deus aqui está dizendo que o tempo cairótico, é o tempo da plenitude, ele já chegou. Os santos são pessoas que viveram num tempo cairótico. Imagine São Sebastião, quando vivia no tempo cronológico, perseguia como soldado, perseguia os cristãos, aprisionava. Quando ele se encontra com Deus e se converte, ele vive um outro tempo. Mesmo tendo uma rotina, o tempo dele é o cairótico, porque nada mais importa. O que importa é fazer as coisas de Deus. Por isso que ele é capaz de ser martirizado, de dar vida. Se você lê a vida de Santo Agostinho, é capaz de você até se escandalizar das coisas que esse homem fez, principalmente no âmbito da sexualidade. Vivia num tempo cronológico, buscando filosofias
Quando Agostinho se encontra com Deus, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Para ele o que tinha sentido era viver em Deus. Então a liturgia de hoje está falando desse tempo que nós devemos buscar também, o tempo de Deus. O reino de Deus está próximo. A gente podia dizer, o reino de Deus está presente. Quando a gente celebra a Santa Missa é um mistério que não cabe no tempo. Nós celebramos no tempo, nós começamos a missa 9h30. Só que a missa não faz parte do tempo cronológico. A missa é algo kairótico. É tão profunda essa experiência que ela é fora do tempo. O reino de Deus, ele se aproxima de nós quando ele acontece. O reino de Deus é quando acontece a justiça, a salvação, a paz. Aí você pode me perguntar, nossa, mas tem lugares do mundo que estão em guerra, tem lugares do mundo que passa fome. O reino de Deus ainda não chegou. Precisa ainda da terceira indicação de Jesus, converter-vos, conversão. A conversão, ela ajuda o reino de Deus a estar próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Não quero ser polêmico, mas me permita dizer, se o mundo na pandemia fosse um mundo onde o reino de Deus estivesse próximo, a vacina que está chegando para nós no mês de janeiro de 2021 já teria chego há muito tempo. Se a vacina não tivesse interesses econômicos, se o mundo dissesse assim, os governantes, todos os nossos cientistas estão à disposição de trabalhar junto, vai para o inferno quem vendeu o aparelho respiratório superfaturado. Vai para o inferno quem pactuou na compra, nos desvios de verbas de aparelhos superfaturados. Porque quando algo é superfaturado, muita gente morreu em custa disso. E o reino de Deus está distante. O Evangelho deve me ajudar e te ajudar a fazer o reino de Deus estar próximo. Jesus foi caminhando e viu 2 irmãos. Eram pescadores, Simão e André. Ele os chamou. Eles imediatamente seguiram Jesus. Jesus caminhou mais um pouco, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Estavam consertando a rede no barco com seu pai. Quando Jesus chamou, eles deixaram o barco, deixaram seu pai e os empregados. Dá para entender que aqui parece que eles têm como se fosse um grupo, uma empresa de pescas, e foram seguir Jesus. O olhar de Jesus para eles foi tão cativante que eles deixaram tudo para seguir. É interessante quando a gente pensa em chamado, a gente tem a figura de uma menina, de um rapaz, muito com as mãos postas, A gente imagina que Deus chama aquele jovem, aquela jovem que está de joelho em adoração, que está rezando. Também, quem não reza está perdido. Aqui eu não estou vendo ninguém rezar. Eles estão trabalhando, estão pescando. Essa é a profissão deles. E Jesus foi lá e chamou. Eram 2 irmãos, 2 grupos de irmãos, como tem outros irmãos, Marta, Maria, Lázaro. Deus chama irmãos para dizer que Ele quer um mundo de irmãos. No céu não tem hierarquia, no céu não tem pai, mãe, acima. No céu
é uma comunidade de irmãos. O mundo precisa ser mais irmãos. E isso só vai acontecer quando aquela oração antes da comunhão, que diz que o Pai não é meu, é nosso, aconteça na vida de cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.